Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Fala pessoal, quem fala é Luiz Hunziker. E eu sou o Pad Games! E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para descobrir quem era Tatsuki Fujimoto antes de Chainsaw Man. Vamos o maluco! falar... O cara era um maluco, ele é maluco! Esse cara é maluco! Completamente Ele deve ter doido. batido de punheta nessa fase dele. A Blueblade das ideias, completamente. Completamente doido. Gente, hoje... Sou fã, sempre fui fã. Somos todos fãs aqui, todos putinhos de Tatsuki Fujimoto, e dessa vez vamos falar sobre Tatsuki Fujimoto 1726, anime aí que estava passando agora nesta última temporada, né, de animes aí do ano de 2025, que na realidade foi lançado completo ali em 6 episódios, porque ele adapta 6 curtas do Tatsuki Fujimoto, que ele havia publicado... 8 curtas, exatamente. 8 curtas do Tatsuki Fujimoto. Foi isso que eu ouvi, Pedro. Foi isso que eu ouvi. É isso que você falou. Foi 8. Bota aí o replay. 8 curtas. Coloca a voz do Google pra cima. 8 curtas. Gente, 8 curtas aí que ele tinha lançado antes da geração Chainsaw Man, antes do sucesso estrelado total. E a gente teve esse anime curtinho, 8 episódiozinhos, com essa antologia de histórias. E... como já falamos, somos muito putinhas de Tatsuki Fujimoto. Vamos conversar sobre esta obra, este anime maravilhoso. E a nossa primeira gravação, né? De um anime da temporada de outono 2025. Alegria, Luiz Hunziker. Começou. Eu não. É isso. Ele. Nunca foi... Fujimoto. Nunca foi Luiz, sempre foi Fujimas. Sempre foi Fujimas. Sempre. Eu sou Fujifã. Você é Fujifã? Eu sou Também, Fujifã. é o momento que ninguém vai entender a piada, mas... Piada internaça. Gente, antes da gente começar o nosso programinha de hoje, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido que curte o nosso podcast e pensa como você pode nos ajudar a auxiliar este projeto independente aqui maravilhoso. Apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Essa é a forma mais fácil e gratuita, inclusive, que você tem para nos ajudar, porque a gente vai chegar no ouvido de mais e mais pessoas e, obviamente, vamos crescer como projeto. E você também, como eu sempre falo, você pode ir lá na nossa página do Spotify, nos avaliar com 5 estrelinhas lá no nosso feed, porque isso ajuda também a bater as nossas metas e bater para chegarem mais e mais pessoas lá no próprio plataforma. E você também pode colar lá no nosso canal do YouTube e nos seguir, porque esse ano começamos a postar em vídeo os nossos podcasts e temos o canal do YouTube lá agora também. E o seu follow é muito importante pra gente chegar nas metas do YouTube pra gente poder monetizar. Veja só você. Então, assim, a sua ajuda é muito importante. Mas não é só dessa forma que você pode nos auxiliar. E eu convido ele, a cria mais estranha de Tatsuki Fujimoto, Luiz Hunziker, conte pro ouvinte como ele pode nos ajudar também. Se você quer ajudar esse Fuji Podcast com seu Fuji dinheiro, você pode ir lá no nosso catarse.me/animesoverdrive e Fuji apoiar a gente nos Fuji Tiers de apoio. Cada Fuji Tier tem um Fuji benefício que você vai poder Fuji participar dos nossos Fuji grupos de apoiadores, ou até mesmo Fuji escolher temas para os Fuji Podcasts, né? Tem essa possibilidade, sem Fuji contar também que você recebe alguns Fuji episódios exclusivos e Fuji... O que eu ia falar? Exclusivos? Caraca, é outra palavra que eu esqueci agora. Eu tava esperando ele travar em algum momento. Fuji episódios exclusivos e Fuji episódios únicos que somente os Fuji apoiadores do Animes Overdrive Fuji recebem. Então, não fuge fora dessa e Fuji participe com a gente. Caralho, ouviu parabéns. O público do Overdrive a mensagem subliminar? Fuja! É isso. É isso, né? Sem mais Embrace the delongas, vamos começar o nosso podcast. Tatsuki Fujimoto 1726, ou 1726, ou... Ixi, não sei como é que fala o japonês agora, fudeu. Caraca, falhou, hein? Falei. O Junaná, Nijiuroku, blá blá blá. Te fuder, Luiz. É uma sequência de curtas não, né? De episódios Antologia. Antologia
que contam, de certa forma, de forma indireta, biograficamente, a história e a jornada de Tatsuki Fujimoto dos seus 17 aos 26 anos. Essa obra, ela é inspirada em 2 mangás, né? Que é o 17, 23, 24, 26. 17, 21 e o 22, 26, né? Falei exatamente certo. É isso aí. Hoje números não são fortes de ninguém aqui. Não sou matemático. Não. Esses 2 mangás, eles meio que pegam histórias de cada época, cada fase da vida dele, de seus 17 aos 26 anos. Foram adaptados aí para anime disponíveis na Prime Video. E, cara, muito gostosinho de assistir. Por conta até do que a gente falou, né? Como é uma antologia, você não tem aquela de, putz, precisa assistir os 8 episódios para entender a história. Não, cada episódio é uma epopeia, uma hecatombe de histórias pra gente poder se deliciar ali na mente chafurdada, e extremamente problemática e extremamente criativa de Fujimas da galera, ou Tatsuki Fujimoto para os mais formais. Mas dito tudo isso, cada episódio tecnicamente é uma idade. Então você assistir numa ordem específica, você vê o crescimento aí, principalmente do jeito de pensar do Fujima. Verdade. Ou você pode assistir um episódio por ano. Olha aí, ó. Caralho, é uma ideia. Cara, episódio de Natal é um Fujimas, tá ligado? Um Fujimas por ano. A gente vai ter que Fujimas fazer por ano. isso, é isso? É isso. Então É esse ano isso. a gente só vai falar de um curta e até o ano que vem a gente fala de próximo. Isso, Muito vai obrigado ser uma você que antologia. ouviu o Animes Overdrive hoje. Ano que vem tem mais. Se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos excelente. ser felizes! Ai, Até a próxima. caraca. Muito obrigado. Os caras estão incontroláveis hoje. Mas, cara, o negócio que você falou muito bom aí, até pra gente começar a falar de uma forma, né, um pouco mais abrangente. Depois a gente começa a conversar um pouco mais sobre cada uma das histórias, né? É que, primeiro que o Luiz falou que é muito gostosinho, eu concordo, eu acho que a experiência de assistir esse anime foi muito, mas muito boa mesmo. Principalmente porque ela é uma antologia, né? São 8 histórias diferentes que é trazido a nós por estúdios de anime diferentes, né? Então a gente tem a participação de 6 estúdios diferentes de anime, com 6 diretores, 7 diretores, se eu não me engano, diferentes, para cada uma das histórias, e eles têm estilos de arte diferentes, estilos de animações diferentes, ele tem uma forma de contar essa história muito diferente, né? E são histórias muito distintas, com microcosmos, universo, que eles querem passar um ritmo e uma energia diferente em cada um dos episódios, sabe? E eu acho que essa experiência é muito boa, tanto que na internet gringa eu tava dando uma olhada e eu achei engraçado porque a galera tava comparando, falando que esse era o Love, Death and Robots japonês, assim, saca? Porque eu gostei porque o Love, Death and Robots virou meio que uma referência, né? referência, É né? ele, Tipo, Black Mirror, Visions, Star Wars também. Não, né? isso aí é referência de Millennium. Pra gente é o Animatrix do Japão. Não, entendeu? então, É o Animatrix da parada. Eu acho que o Millennial é a referência do Animatrix. O problema da referência do Love, Death and Robots é coisa de geração Z pra frente aí. É isso. Aí tem aquele lá, Você tem o razão. de videogame É porque a também, gente lá, é millennial, o né? Next Level Exatamente. lá também. Eu não sou Millennium, me sacanagem. Eu não vou entrar nessa discussão. Não, mas eu coloquei as palavras no lugar errado, mas é isso aí que o Pedro Perfeito. falou. Porque o Pedro bate Perfeito. inteligente, eu sou o burro, né? Então, assim, vamos manter nessa. Não, mas você tá certo, eu acho que é isso, né? Mas de qualquer forma, eu acho curioso, interessante assim, essa comparação. Porque, Goosebumps. obviamente, Love, Death and Robots tem essa característica de ser uma antologia feita por estúdios diferentes de animação. Mas, enfim, temos várias outras referências nesse aspecto. E eu, particularmente, gosto muito desse formato. Primeiro porque eu acho que é sempre interessante ver como a gente tem criações diferentes pela visão de estúdios diferentes. Então a gente consegue, tipo, tentar se conectar com essas histórias de formas diferentes. E aí, quando a gente para pra pensar e lembrar que a gente tá falando de histórias que o Fujimoto fez desde os 17 anos de idade dele, passou vários períodos, sempre histórias que foram, cara, anos antes de grande sucesso que ele fez. Hoje ele é, obviamente, um cara, tipo, cara, ele é simplesmente possivelmente um dos maiores da indústria hoje. Chainsaw Man é um absurdo. O próprio Fire Punch, né, que é um que a galera ainda fala um pouco menos, mas quem gosta muito do Fujimoto gosta demais do Fire Punch, fala muito bem, sabe? Look Back também. O próprio Look Back, que a gente viu no cinema, né? Inclusive, é legal ver e reconhecer em algumas desses curtas-metragens aqui, né, dessas histórias,
um pouquinho de elementos de outras dessas histórias que vão vir Sim. depois, né? Tem um Os pouquinho de Chainsaw protótipos, Man. né, de personagens, de contextos, de Exatamente. histórias. Cara, tem um pouquinho de Chainsaw Man em alguns episódios, tem um pouquinho de look, tem um episódio que é praticamente um look back, né? Tipo, então, cara, que experiência boa, sério, que experiência maravilhosa, é muito bom conhecer um pouco mais da arte, né, e da história, do histórico do Fujimoto. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fui atrás do mangá depois, né? Eu não li tudo, eu li só um pedaço, eu não tinha lido nada do mangá. E algumas histórias que eu li, é muito curioso porque você nota, assim, cara, ele realmente, assim, tava desenvolvendo ainda o desenho e tudo mais, papapá, ele melhorou muito em comparação com o que era. Mas, pô, mano, ele tinha ideias muito boas. Ele tinha ideias muito boas. Eu acho que mais do que um artista que tem um traço incrível, uma arte foda, ele tem uma qualidade nisso, eu acho que ele é um cara de ideias muito inovadoras. Eu acho que o Fujimoto, ele se destaca por isso, assim. E quando eu falo inovadoras, ele muitas vezes usa os próprios clichês dos gêneros pra comunicar coisas diferentes, assim. Então eu gosto muito de como ele interpreta essas coisas e coloca na visão dele. Se você pegar Chainsaw Man, ele é muito clichê em muitos aspectos. Mas ao mesmo tempo, ele é diferente de tudo que tem desse gênero, entendeu? Ele não consegue, você não consegue traçar um paralelo muito direto dele com qualquer outra obra ou qualquer outra coisa já feita. Porque ele dá um flavor diferente para aquilo que é da maluquice da cabeça dele, entendeu? Então acho que isso que funciona muito com o Fujimoto e isso que torna ele tão único. E a gente vai percebendo como que ele vai experimentando mesmo e testando essas ideias, né? Dessas histórias, dessas curtas que ele fez aí. Porque é muito claro, né? Como que ele tenta muitas vezes contar histórias normais de um jeito piroca da cabeça. E isso que é o mais legal. Porque são histórias até besta em alguns momentos, assim, sabe? A gente vê histórias que beira, tipo, um contexto meio ridículo, assim, de tipo, pô, esse é o plot da história? Mas o jeito que ele constrói é genial, cara, é genial. É porque o clichê não é sobre o clichê, né? É sobre como você usa o clichê. E é sempre muito interessante ver qual que é a saída que ele vai utilizar. Mas o Pedro falou que assistir os episódios era confortável. E pra mim foi completamente o oposto, assim. Ih, tipo caraca. assim, foi completamente desconfortável. Mas não no sentido de, tipo assim, eu odiei. Mas no sentido de gostar mesmo. De ser um desconforto que, tipo... te coloca num lugar Entendi. que, cara, você precisa queimar um pouco de neurônio na sua cabeça. Porque, tipo assim, eu gosto muito, eu sempre, como eu brinquei falando que eu comecei assistindo Animatrix, e desde Animatrix eu sempre gostei muito de antologias, porque antologias te dá essa sensação de que, tipo assim, as coisas, elas, que é um pouco do que a gente meio que acabou perdendo na era Marvel da coisa, que tudo tem que estar conectado, quando tudo não precisa estar conectado, né? Verdade. Elas não precisam fazer conexões diretas, apesar de que eu consigo ver claramente que as coisas que... todos os episódios, eles claramente podem passar no mesmo universo, ali no mesmo planeta, sem problema nenhum. Uma coisa não interfere na outra e foda-se, não é porque tá acontecendo um dilúvio, acontecendo um apocalipse ali, ou qualquer outra coisa ali, uma invasão alienígena, mas ele é desconfortável porque, tipo assim, eu gosto, enfim, eu tava falando de antologias, que eu gosto de antologias que dá essa liberdade, mas eu gosto muito, ultimamente, de ver obras que sabem brincar com gêneros diferentes dentro de uma mesma obra, e ele brinca, e ele tipo, ele tem essa coisa meio fluida de, tipo assim, ele tá num terror, de repente ele tá num romance, de repente ele tá numa comédia, de repente ele volta e ele tá num bagulho completamente esquisito e maluco e drogado das ideias, assim. Só que principalmente por uma questão muito de cultura mesmo. Porque, tipo assim, quando a gente começa a se bater, assim, a bater de frente com coisas culturais do próprio Japão, e a gente começa a se questionar de muitas coisas que a gente vive até aqui, coisas culturais do Brasil, coisas culturais dos Estados Unidos, coisa cultural da Europa, da Ásia, da África, de vários cantos do mundo, como são diferentes a forma como eles tratam certos sentimentos, situações do cotidiano mesmo, ou coisas assim.
Porque, tipo, cara, o Fujima, ele é completamente biruta das ideias, mano. No primeiro episódio, eu já fiquei maravilhado, assim, de, tipo... É um cartão de visita muito maravilhoso o primeiro episódio, assim. E aí depois ele só piora. E não é no mau sentido da coisa, tá ligado? Ele só vai descendo camadas e camadas e camadas de maluquice, assim, que você fica, mano... O que eu tô assistindo aqui? É sempre uma parada que flerta com a parada mais bizarra possível, mas ainda assim tá num lugar onde você conhece muito bem, né? Então, assim, principalmente quando a gente vai falar sobre romances e tal, e eu comecei a meio que tentar traçar um pouco um fio narrativo, um fio lógico das coisas, assim, e comecei a perceber certas repetições que ele tem nos próprios episódios, assim, né? Como ele trata sobre assuntos muito semelhantes quando você pega na minúcia da coisa. Cada episódio ele fala mais ou menos do mesmo assunto. Tipo assim, ele consegue trabalhar isso em que as coisas estão desconectadas, mas ao mesmo tempo conectadas ali também, né? E eu achei um exercício muito bom assistir essa série, muito pelo que já foi falado aqui no cast, né? Que é essa coisa de, tipo, você adentrar um pouco na mente do Fujimoto, como que foi esse desenvolvimento, que hoje o Fujimoto tá com quantos anos? Assim, só por desencargo. 26, mentira. 26 saiu, né? É porque, tipo assim... Não sei, tinha 33 anos de idade, 33. nasceu em 10 de outubro de 92, ele é de câncer. Caraca. Eu inventei isso agora. Ele é um ano mais novo que eu. Então a gente pega aí Eu sou um 16 merda, anos, a gente um começa ano a ver mais velho que eu. a gente começa a ver um período de 16 anos atrás do próprio Fujimoto, com 17 anos, e a evolução dele como contador de histórias também, né? Então, tipo, pô, eu fiquei maravilhado com a cabeça do Fujimoto, eu nunca gostaria de entrar na cabeça dele, porque eu ia ficar completamente maluco também, mas assim, ter um vislumbre já foi o suficiente pra mim. Como uma pessoa que tem uma cabeça que é considerada traumática para os outros, assim, eu fico muito, tipo, muito encantado, assim, quando eu vejo as histórias do Fujimoto, porque eu já falei isso aqui também, inclusive, uma vez, que o humor e o choque vem do inesperado, né? O inesperado é o que pega a gente. Quando você faz uma piada de toque-toque, quando alguém fala outra coisa, uma coisa que você não imagina, é daí que vem a surpresa, o gatilho daquilo. E as histórias deles são muito isso, cara. São gatilhos que são imprevisíveis. Você não vê chegando o contexto daquilo que vai acontecer, ou como aquilo vai acontecer, ou você espera uma coisa e vem outra, ou você espera nada e vem algo. Eu acho que todas as histórias dele nessa antologia, elas sempre têm esse ponto focal, que é, ela tá indo pra um caminho, e perto ali do final, ali no clímax da história, ela dá um twist, assim, diferente no que tá acontecendo. E isso é muito, muito bem feito por ele. E o que eu acho mais incrível é ele fazer isso no caso, né, um capítulo de mangá, né, que seria no mangá ali, uma história tão curta, e no episódio de anime, é um episódio, cara, é um episódio. E desses 8, assim, tem uns 4, assim, que eu facilmente assistiria um anime inteiro sobre essas histórias. Nossa, entendeu? com certeza, sim. É isso mesmo. Mas o Ped falou um negócio que pra mim me pega muito positivamente nessa experiência também, que é o fato de exaltar essa questão da antologia, de gostar, né, do formato, porque isso é algo que eu tive uma época que eu refletia muito sobre isso, isso já há muitos anos atrás, mas eu lembro quando, enfim, eu tava tendo muito contato com literatura e algumas coisas clássicas, assim, e aí você, pô, esse livro aqui é muito foda, e aí, tipo, porra, tinha 10 livros pra ler. Mas aí, tipo, eu lembro a vez que eu li pela primeira vez, por exemplo, um Philip K. Dick, assim, sabe, de sci-fi, um Android Sonha com Ovelhas Elétricas, Como e aí bateu em você. Cara, e é um livro de, tipo, porra, 150 páginas, sei lá, 200 páginas, é pequenininho, sabe? Cara, é uma história tão grandiosa, e o que eu quero dizer com isso é uma coisa que eu sempre, que eu fico atento, que eu gosto de olhar, é quando o autor, às vezes, ele é tão bom que ele não precisa de muito espaço, ele não precisa de muito tempo, ele não precisa de uma duração enorme de uma obra para ele desenvolver uma história suficientemente bem, sabe? Então, assim, a gente vai falar, obviamente, em detalhes, né, no nosso bloco de spoiler de cada uma das histórias, mas a primeira história das galinhas lá, por exemplo, cara, pra mim ela já é surpreendente
só de imaginar que ela foi a primeira história que ele fez na vida, entendeu? E até no mangá lá no começo tem uma entrevistinha com ele que ele fala que ele nunca tinha feito mangá antes, aquilo ali foi de fato a primeira tentativa da vida dele. E ele tinha 17 anos e, cara, tem um argumento ali muito interessante e é uma história que você consegue visualizar ela na sua cabeça. Não, ela é muito filosófica e ela tem muito esse detalhe que pra mim é importante, que é, assim, ele não precisou contar a história do mundo de 1000 personagens pra você imaginar a história de 1000 personagens, sabe? Você consegue acreditar naquela situação que ele colocou pra você e em todo aquele cenário que tá posto na história. Então, enfim, tô mencionando isso só pra realmente exaltar o fato de que eu acho que o Fujimoto ele realmente é um autor brilhante em alguns aspectos, a um ponto de que, tipo, cara, é surpreendente o quanto algumas histórias são muito boas. Eu tenho, tipo, um top 3 muito claro, assim, na minha cabeça. Mais pra frente a gente vai mencionar. Tem uma outra que eu não gostei tanto, mas, cara, as que eu gostei demais. Acho que tem umas duas ali demais que é meio descartável ali, né? Mas assim, também, que nem o Pet tava falando, né? Pô, ele passou por vários gêneros aí. Isso também eu acho que reflete um pouco pra gente, né? Que eu acho que é legal do ouvinte, nós, né? Como espectadores e fãs de anime, a gente tá atento, isso também reflete um pouco do que é o mercado editorial japonês, né? Então, o cara, cada uma dessas paradas aqui era um one shot de mangá que o cara tava participando de um concurso da revista de mangá, tava tentando ser serializado, saca? Então, assim, não são nem histórias de sucesso, esse é o ponto. Não são histórias que fizeram não viraram ele... serialização, né? Não viraram, são só realmente one shots. Eu nem sei quais aqui que ele ganhou de fato o prêmio ou não, mas eu sei que a primeira, por exemplo, ele não ganhou, ele só participou e tal, mas... Eu acho que é legal a gente lembrar até disso, sabe? Do contexto editorial, do que significa isso na vida desse autor e do que aconteceu aqui, né? O que é isso dentro da história, da vida real, né? Então, pô... E sabe o que isso me lembra também muito? Assim, é um paralelo bem esdrúxulo e talvez eu vou ser julgado aqui, mas eu vou fazer ele mesmo assim, foda-se. Mas isso nunca te impediu, né, Luiz? Nunca me impediu. Nunca impediu de nada. Me lembra muito, sabe, quando a gente pega, por exemplo, um Tolkien, que fez lá o Senhor dos Anéis, fez o Hobbit, que fez muito sucesso. Nossa, e as pessoas começaram... Não vou... As pessoas começaram a querer saber o que mais ele escreveu além disso, entendeu? O que mais teve dele de... Silmarillion, teve outras paradas... porta de entrada, assim, né? Que foram coisas que até vieram antes, né, desse contexto todo do que fez sucesso, mas que você olha e fala, pô, ó, aquilo veio daqui, isso aqui, essa ideia surgiu desse ponto, isso aqui foi um estopim para aquele conceito que veio depois. Então, ele traz muito isso do Fujimoto, da gente olhar quase que eu falei na abertura, né, de uma forma quase que biográfica, ele se encaixando e se entendendo como autor nesses aspectos de como contar essa história, o que ele quer contar, e você percebe que ele quis contar muitas histórias e muitas delas ele transformou em uma serialização, não exatamente aquelas histórias, mas seguindo muito o que ele apresentou nesse primeiro momento pra nós. Sim. Tomara que ele faça das outras também aí, porque, pô, tem uma história boa pra caralho. O que é muito maluco da gente parar de entender a nossa vida como uma coisa totalmente linear, porque, tipo assim, claramente a obra mais conhecida do Fujimoto hoje em termos de público de massa é Chainsaw Man. Família Sacana. Não? Caralho. É Chainsaw Man, certo? Tipo assim, Chainsaw Man é a parada que, tipo assim, Fujimoto, todo mundo conhece pelo Fujimoto. Aí a gente sempre fala, não, porque a nossa vida ela é feita de diversas falhas, certo? Então, tipo, a gente tem que falhar até a gente acertar. Uma parada vai acabar acertando dentre várias falhas. Só que quando você vai ver as outras obras do Fujimoto, principalmente nesse compilado, tem muita coisa ali que são, tipo assim, diamantes, tá ligado? São coisas que, tipo assim, você lê ou assiste depois de Chainsaw Man, que é uma coisa prévia a Chainsaw Man, que já tem muita coisa muito boa, tá ligado? Já tem ideias muito boas. E é aí que bate bastante na tecla do que o Pedro Lobato falou assim, de, como que você sabe que um autor é muito bom? Tipo, quando você consegue olhar para as obras dele e você consegue ver o quanto ele consegue fazer aquilo ser tão palpável pra tua própria imaginação, tá ligado? Que, tipo assim, a tua imaginação, ela consegue preencher todos os espaços de uma maneira que, tipo, te faz viajar, né? Que é aquela velha imagem que a gente sempre vê compartilhada na internet, que é uma pessoa lendo livro e a imaginação da pessoa, tipo,
sendo completada por várias coisas, ou assistindo TV, assistindo anime, que é o que a gente sempre assistiu desde pequeno, e tipo assim, aquele universo abrange a gente de uma maneira muito profunda, né? E quando você vê essas outras obras do Fujimoto, você não precisa necessariamente gostar de todas, mas tipo, uma delas vai acabar batendo de um jeito diferente em você, tá ligado? E aí, tipo assim, e só de saber que essas obras são de um Fujimoto ainda menos pronto, é ainda mais incrível de você parar pra analisar, mesmo. Tá ligado? Que tipo assim, pô, você começa a fazer essas conexões, agora eu entendi de onde que veio o negócio do Chainsaw Man, não sei o que, da máquina, não sei o que, da ideia, piriri... E aí você vê que já tava lá, tá ligado? A ideia tava lá, ela tava encapsulada, ela tava num protótipo embrionária. Embrionária, mas ele já era maluco o suficiente pra dar toda uma outra roupagem, uma outra história completa pra esse embrião, tá ligado? Essa coisa que tava ali, ele já criou uma outra história completamente diferente. Isso, pra mim, é um valor de produção bizarro, assim, porque, tipo, o Luiz comentou que a mente dele é uma mente perturbada, igual a do perturbada. Só que, tipo assim, todo mundo tem uma mente extremamente perturbada. A única diferença é se você põe pra fora ou você não põe pra fora, tá ligado? Só. Então, dentro das minhas próprias perturbações, eu fico tipo, cara, isso aqui maravilhado. Maravilha, eu fico assim, conecta. Eu queria ter tido essa ideia. É o que eu penso, assim, quando eu vejo. Eu queria ter tido essa ideia. Eu queria ter tido essa ideia. Tipo, por que eu não sonhei com essa história? Eu queria que fosse minha essa ideia, entendeu? Basicamente é isso. Excelente. E antes da gente, não sei se a gente vai entrar daqui a pouco já em bloco de spoiler. Já. Em bloco de spoiler? Eu queria só antes disso, pra quem tá ouvindo e não vai pro bloco de spoiler, inclusive se você não quer ir pro bloco porque você não assistiu, cara, 2 diazinhos que você sentar pra assistir, você mata isso daí fácil, porque é muito... Não, um diazinho de boa vontade, vamos lá, De boa vontade, um diazinho. Porque tem episódio que tem 15 minutos de duração, tipo, não é muito curtinho, assim. Eu matei tudo hoje, vou ser bem sincero. Eu matei tudo ontem e hoje. Caralho, ontem eu saí pra beber, antes de beber, vou assistir mais hoje. Mas assim, tem uma outra antologia muito foda que eu quero recomendar pra vocês, que chama What a Wonderful World. Vocês já ouviram falar? What a Wonderful World. É uma antologia do Inuyasha Asano. Então ela não é questão de idade, né? Eu sei qual é, mas eu não li ainda. Mas ela é muito legal também. Pra quem já leu Inuyasha Asano, conhece, tem algum apreço pelas obras dele, é muito legal porque ela também brinca muito disso de... Cara, o que esse cara pensou? O que ele tinha na cabeça dele? Tanto que a capa é um cara com uma roupa de urso, né? A capa do mangá. Uma cabeça de urso, né? Essa história é sobre um cara que vai fazer um assalto num banco vestido de urso. Perfeito. E basicamente é isso a história. Ele faz uma mina de refém, e aí é o diálogo dele com a refém. É tipo um monólogo quase dos dois ali. E é Inuyasha Asano, então deve ser a coisa mais triste do mundo. pra caralho, entendeu? Então é isso. Fica a recomendação aí. Fica a recomendação. Antes da gente falar episódio por episódio, eu queria só voltar um pouquinho no que a gente tava falando no primeiro bloco, mas já direcionando pros episódios, que eu não sei se é a percepção de vocês, mas foi um pouco da minha percepção, que eu falei que eu fui tentando achar um pouco do fio lógico de todos os episódios, e eu cheguei à conclusão de que ele todos os 8 episódios, eles falam sobre um relacionamento de amor. Ele fala como esse amor, ele transforma a vida daqueles personagens, né? Então, tipo assim, eu fui tentando observar em cada um desses episódios aonde que está esse fio que conecta 2 personagens ali, e que não necessariamente é um relacionamento romântico, né? Às vezes é um relacionamento... Não, necessariamente é um amor amoroso. É o amor do jeito amor mais... lato sensu. Do jeito mais... sentimento profundo mesmo da coisa, porque a gente tem relacionamentos entre casais, nós temos relacionamentos entre irmãos, nós temos relacionamentos entre pai e filho, né? Então, entre galinhas. Entre galinhas, né? Então, tipo assim, eu fui tentando me conectar a todas as histórias e pensar aonde que o Fujimoto vai colocar o amor aqui como sendo o principal dessa história. Se a gente for pro lado mais banalizado do conceito, a gente vai acabar caindo no romance, né? Que também é muito presente dentro das histórias do Fujimoto no geral. O próprio Chainsaw Man, tipo assim, ele trabalha o relacionamento romântico entre 2 personagens de uma maneira muito forte.
sempre colocando de alguma maneira, mas desde o primeiro episódio a gente sempre coloca ali o amor à prova de alguma maneira, né? E começando pelo primeiro episódio, que é o episódio das galinhas, ele já começa quebrando todos os paradigmas de qualquer coisa que o seu pensamento pode Quebrando o tabu? não quebrando tabus, mas quebrando a sua linha de raciocínio mesmo. Porque, tipo, o primeiro episódio, ele já me pega de uma maneira muito sorrateira, que ele abre o episódio falando assim, essa é a história de um relacionamento, não um relacionamento que ele usa a palavra, né, mas de uma história de uma relação entre um humano e um alienígena. E aí ele começa a história dentro do quarto com o alarme tocando, e você fala... vai vir uma pessoa, né, um ser humano que vai desativar esse alarme e já começa com um alien, tá ligado? E aí já é um alien logo de começo e você fica, pera, o que tá acontecendo? E aí, é o cotidiano de um alienígena, né? Já é o quarto de um alienígena, só que os alienígenas vivem uma vida completamente mundana, igual... porque eles se apaixonaram pela vida dos humanos, que é muito absurdo, inclusive. Tá ligado? E aí, tipo assim, eu fiquei maravilhado com essa situação, porque, tipo assim, ele já quebrou toda a minha linha de raciocínio ali, tá ligado? No primeiro quadro, né? No primeiro quadro ele já me tirou de mim. E aí ele começa a contar essa história e aí ele começa... E aí, igual eu falei, ele começa a brincar muito com esse negócio de gênero, que é uma coisa slice of life. E aí, tipo, os alienígenas têm um relacionamento amoroso. Pede. A fulaninha tá na porta pra vir te buscar pra escola. Eu não deixaria uma menina tão bonita assim esperando. É quando abre a porta. Um alienígenazão. Eu não gosto de você! Muito bom, tá ligado? Muito foda, tipo, cara. E esse primeiro episódio ele é um ótimo cartão de visita, assim, de todas essas histórias. Porque ele vai te quebrando aos poucos e ele vai te provando que a cada esquina ele vai te dar uma rasteira, tá ligado? Tipo, ele não segue uma... Por mais que seja bem clichê a história, que é o que a gente falou, assim, não é sobre o clichê em si, mas como você faz o clichê, eu fiquei, tipo... Eu já fiquei maluco. Terminou o primeiro episódio, eu já fiquei, tipo, mano, esse bagulho vai ser um bagulho muito foda de assistir, tá ligado? É, a forma que ele apresenta os humanos também na história, né? Porque ele não fala que é um humano até mostrar a mão da pessoa ali pegando a comida, né? Exato. Então, com a cabeça de galinha, né? Tô aqui com a galinha. Nossa, a galinha é realmente muito parecida com os dos livros. Aí, tipo assim, uma mão, tá ligado? Uma mão humana. Assim, tipo, what the fuck, mano? E todo jeito que ele conta essa história, né? Pra mim, essa história é uma abertura perfeita e eu vou dizer mais, tá? Eu me surpreendi demais. Essa é a história que eu acho que mais me surpreendeu, principalmente pelo fato de que, de fato, ela é a primeira história do Fujimoto. Ela é a história que o cara fez lá com 17 anos de idade, saca? A versão mais imatura possível na carreira do Fujimoto foi essa história. E eu acho essa história, tipo, ela é genial em diversos aspectos, porque ela quer ter um clímax de ação, de porrada, e alienígena que vira monstrão, bem numa vibe bem Chainsaw Man, inclusive, que é bem divertido. Só que, cara, tem esse começo que nem o Ped falou, sabe? Que já cria essa quebra de expectativa porque a gente começa a ver um slice of life de alienígena, e é engraçado, tem essa vibe, né? E aí a gente descobre, não, os humanos estão sendo extintos pelos alienígenas que se alimentam dos humanos. Só que esses humanos aí estão vestindo a cabeça de galinha, então os alienígenas só reconhecem pela face, e aí eles estão sendo enganados, eles não sabem, eles acham que são galinhas de verdade. E aí, tipo, você começa a entrar são alienígenas que não comem galinha, né? Uma parada assim. E não comem galinhas. Só que daí, tipo, começa a entrar nessa vibe de, tipo, você, cara, tá engraçado, mas tem um elemento de tensão aqui, tem um elemento de violência, e aí a coisa, tipo, dá uma desandada, né? Tipo, e aí a gente tem um momento de ação, tem um clímax, aí a gente tem um plot twist, né, que é a revelação que o cara que tava vestido de humano, que tava cuidando da menina, na realidade era um alienígena que queria comer ela, só que daí, tipo, a gente tem ainda o plot twist do rolê dele, da gente ver um breve flashback dela, em que ele falou, cara, eu queria entender como que é estar na posição dela, e isso não ia acontecer se eu não me colocasse na posição dela, então eu me transformei em humano pra isso. E no fim das contas ele empatizou, ele criou empatia com a menina. E ele enfrentou o outro alienígena lá, sabe? Que a história acaba assim, você fica tipo, caralho, velho. Ele conseguiu, tipo, me dar uma história que é engraçada, que tem elementos de comédia, que quebrou um pouco da minha expectativa da história, gerou um momento de tensão, tem cena de ação. E pra melhorar a experiência de ver essa história no anime, né? Que foi feito pelo estúdio Zex. Cara,
a animação tá muito foda, Linda. sabe? Os caras ainda meteram uma luta pica, saca? O que esse estúdio fez, no episódio. Lobato, além disso? Cara, esse estúdio ele é bem pequeno, assim, a única coisa que eu Já sou reconheci fã. das coisas que eles fizeram é o Akunohana, que é As Sei, Flores do Mal, saca? Aham. Mas esse foi o único que eu Que é uma identifiquei, obra assim, que eu conhecia. perturbadíssima também, inclusive. Que é uma obra perturbada, Do mas... Shuzoshimi, se não me engano. eu acho que é isso mesmo. É Shuzoshimi, Cara, isso. mas, mano, eu achei, assim... Que abertura, sabe? Tipo, que primeiro episódio, eu já fiquei hypadaço demais. E é já legal de que cara. até ele dá o plot twist do plot twist da história, que ele fala a história de um humano e um alienígena que você se apaixonou. Você acha que é sobre o alienígena que tá cuidando deles, que é o Yohei, né? Ah, sim, é o Yohei. Yohei? Você acha que é ele com... Tem isso também. E você descobre que não, na verdade é o alienígena disfarçado de humano com a menina. Então você fala, caralho, então... Tem todo esse contexto, e o jeito que ele conta essa história é muito legal, porque ele não vai sendo autoexplicativo de sentido assim, esse aqui é um humano. Não, ele mostra um fato e volta pro contexto. Mostra o fato, volta pro contexto. Então, ele mostra como é que tá a humanidade hoje, mostra como é que foi o passado. Mostra por que aquele cara é um alienígena e mostra o passado, por que ele decidiu se infiltrar ali. Uhum. E a história acaba de um jeito, assim, bizarrésimo, no sentido assim... Os humanos foram exterminados. E deu merda. E no fim das Deu contas deu merda. merda. Mas que a gente nunca se esqueça da história de um alienígena que pôde ser amigo, empatizou e viveu como um humano. Tanto Pô, que muito quando, foda, tanto- né? tanto Muito quando foda. o Yohei morre, você fica tipo, pera, o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, tipo, o cara morreu, mano. Que porra é essa, tá ligado? Por que ele tipo assim, morreu, né? e é isso, tá ligado? Que ele brinca com esse negócio dos gêneros. Porque, tipo, tudo é muito brutal, é muito grotesco, é muito gore a parada. E, tipo, só que tem os momentos fofinhos e bonitinhos. E aí ele fica indo lá e cá. Então vira esse elástico, tá ligado? Que ele fica puxando de lá pra cá de diversas maneiras. E aí, de repente, vira um shounenzão muito pica com uma coisa muito foda, assim. E, inclusive, tipo, na hora que ele se revela, né, o Yuto, ele se revela como o alienígena, a hora que ele virou e fala assim, eu estava preparando você pra quando eu quisesse te devorar, e aí eu Isso. falei, eu achei que ele tava falando sério, tipo assim, eu estava tão vendido na história dos plot twists das coisas, que eu falei assim, esse filho da puta tava, tipo, preparando Ainda a queria criança matar mesmo. ela. Ainda queria matar. Aí depois não, Só ela que não, né? corre, aí você descobre que, tipo, ele só fez aquilo pra ela sair Pra ela vazar, fugir, correr. Eu, porra, vai tomar no cu, que bagulho bom, Cara, mano. muito bom. Muito É bom. muito foda, velho. Aí a namoradinha do Yohei também que vem, assim, corre Chorando. atrás e fica chorando. Pô, é muito bom, cara, vai tomar Muito no bom. cu. Cara. Eu assistiria um anime sobre isso. Que abertura, né? E aí, tipo, a gente já vai pro segundo episódio, né? Esse primeiro episódio, ele se chama Duas Galinhas Galinhando, né? Na tradução aí do português. Dos galinhas. Aí a gente vai pro episódio 2, que é o Sasaki Parou uma Bala, e a gente vai pra outra vibe, né? Aí muda completamente, porque daí vai pra uma história maluca que é dentro de uma sala de aula do Que menino pra mim em que é um tem dos tesão na piores professora. episódios, assim, pra mim. Pra mim também é um dos mais fracos, assim. Mais mas fracos, assim. É porque é foda, porque isso também é o problema de ser antologia, né? Porque quando é uma antologia, você acabou de ver aquela história das galinhas, você ficou, caralho, meu Deus, olha esse tanto de coisa, que coisa foda. Aí a gente vai pra uma história dessa que é mais simples, porque a gente tem esse personagem que tá ali na sala de aula, tem tesão na professora, aí um cara, maníaco entra na escola. Um maníaco entra na escola querendo matar a professora, e aí, não, você vai transar comigo, e aí ele atira, e o menino, não, eu não vou deixar, e ele atira no menino, ele para a bala com a mão, e aí é isso, né, tipo... A aí mulher você que fica, idolatra a caralho. professora, né? Como se ela fosse uma deusa na história. E aí, tipo, sei lá, você fica nessa... Eu tive essa sensação, tá, mas o rolê dessa história aqui era sobre o fato de que talvez a professora era uma deusa mesmo? Ou o quê? Qual que é a piada aqui, sabe? Essa daí eu até confesso que foi uma das Eu que dei uma menos me boiada, eu dei uma conectou. boiada. Eu não me conectei, assim, com o que tá acontecendo aqui de fato, sabe? Não sei como é que vocês ficaram. Esse episódio aí, ele começa a entrar
pro lado do desconforto, só que o lado do desconforto negativo da coisa, que é muito que a gente conversou, que tipo assim, pô, é uma parada que mexe um pouquinho com a questão cultural da coisa do Japão. Então no Japão tem muito dessa coisa de ser tudo muito reprimido, e esse sentimento, e aí vem um cara que é completamente nojentaço, e ele quer, tipo assim, ele simplesmente pede pra mina transar com ele ali, tá ligado? Tipo assim, ali na frente de um monte de criança. E aí tem um moleque, ele quer bancar o herói, porque ele tem esse tesão na professora também. Então começa a... Tipo assim, quando você para pra, pra olhar todo o bagulho do assunto, porque, tipo assim, quando a gente vem do bagulho da galinha, que ele começa a brincar sobre, tipo assim, o negócio de quem come quem, né? Quem devora quem ali, né? Tipo, é uma parada que é um gatilho. Porque, tipo assim, pá, você fazia isso, os humanos fazem isso com gato, com gado, porco, galinha e, tipo, e a gente é o mais forte, a gente vai comer vocês, tá ligado? E aí, tipo, a menina gera essa crítica nele. E aí aqui é uma outra parada, é um outro espectro da parada que também que me pega de um jeito meio estranho, meio esquisito, assim, porque, tipo, é uma parada meio... Que eu olho e falo assim, ei, Japão, ei, caralho, né? Um negocinho tão específico do Japão, assim, que vai acontecer em outros momentos também, principalmente. Mas aqui... Acho que aqui é mais pela... Acaba sendo mais pela gag que, tipo assim... Se você pudesse realizar um milagre, tá ligado? Tipo assim, você só consegue fazer uma coisa uma única vez, tá ligado? E aí, tipo assim... Todos os astros se alinharam pra que ele parasse aquela bala e evitasse que o pior acontecesse e salvasse a professora. Naquele momento. Né? Naquele momento. Tipo assim, ninguém mais conseguiria parar aquela bala. Mas ele teve todas as condições favoráveis pra ele conseguir fazer aquilo uma única vez e salvar a professora e encerrar o dia, tá ligado? E até uma coisa que pra mim, assim, é interessante olhar da história, porque ela termina com ele indo pra lua, né? Tipo, ele foi pra lua, ser a primeira pessoa a ir pra lua. E é um fato foda, é um fato... Um primeiro japonês aí pra na lua. É um fato foda e tudo mais, mas ele é muito menos foda do que você parar uma bala com a mão, entendeu? Tipo, contextualmente, ele fez você uma tá coisa... falando isso, mas é porque você não tá lembrando que ele tá fazendo uma ligação real time com a professora lá do espaço. Aí você fica assim, caralho, ele tá no maluco. Teams com ela. O Google Meet aí tá... esse sinal de internet tá top. Mas também tem o fato de que, tipo assim, o ponto é... Ele fala, né, que o sonho dele era ser um astronauta e pisar na Lua. Depois que você parou uma bala, meu parceiro, não existe né? nada nesse mundo impossível pra você, tá ligado? Tipo assim, se a parada mais... longe da tua vista era ir pro espaço, virar um astronauta. Meu parceiro, parei uma já bala. Foi. Mas aí entra na questão fichinha, tá ligado? E até entra na questão de, tipo assim, o pai dele não conseguiu, né? Ele fala. Eu acho que entra numa linha do sentido assim, qual que é o limite de você acreditar muito em alguma coisa e você ser estúpido, entendeu? Porque o ato dele parar a bala com a mão é um ato de estupidez, assim. Sim. Era pra ele ter sido estraçalhado e ponto. Tipo, Mas até onde isso era uma coisa, ele querendo muito aquilo, ou até onde aquilo era estupidez de você tá cego por um objetivo, ou por um romance, ou por uma ideia, um ideal. Então acho que ele é muito sobre isso. Mas até aí, Luiz, assim, todo mundo tem, eu tenho, o Lobato tem, você tem, as pessoas que estão ouvindo a gente tem. Isso que eu tô falando. Nós temos esse momento, que, tipo assim, todos nós passamos por um momento de parar uma bala, dadas as devidas proporções, obviamente, que ninguém parou uma bala. Eu já parei. Você já parou? Eu nunca parei. Não, mas eu acho que essa é a questão, Ped. De preferência eu não gostaria também. Eu acho que é extrapolando esse conceito, entendeu? Sim. A gente faz muitas vezes coisas na nossa vida que são... Cara, é um ato de fé, de tipo assim, mano, eu vou acreditar e vai dar certo. E muitas vezes são atos de estupidez, entendeu? Até onde isso é uma estupidez, até onde isso é o... Qual é o limite, heróico, né? É o limite. Eu gosto dessa leitura, vou ser sincero. Agora, vocês falando isso dessa forma, inclusive, me faz gostar mais do episódio. Eu acho ele interessante, eu acho ele mais fraco porque contextualmente ele não é tão interessante quanto os outros, né? Porque ele é quase como um diálogo, sabe? Ele é uma peça de teatro, assim, o episódio. E o terceiro episódio? Porque, assim, o terceiro episódio chama ele O Amor é Cego, né? E aí ele entra nessa gag do momento de fazer a confissão do amor. Foda. E pra mim é interessante... Eu gosto pra caralho desse episódio, mano. Então, eu achei ele muito... Ele também não é dos meus favoritos, mas depois de ter visto esse segundo, que tem essa vibe do impossível, blá, 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 pra mim o terceiro, ele ainda é bem melhor,
Principalmente porque ele entra numa vibe muito mais de comédia de loucura, né? Porque o cara quer, absurdo, ele vai né? viajar, ele precisa se declarar o amor pra menina e tá acontecendo tudo quanto é tipo de coisa absurda pra atrapalhar ele. Tipo, naquela hora que aparece um mendigo do nada, mãozinha pra assaltar ele, aí ele dá a roupa, irmão, eu só não tenho tempo. Aí ele vai falar, aí a mãozinha do alienígena chegando nele, aí você fica, velho, caralho, que coisa insana, maluco. Cara, eu Mas acho... assim, excelente, excelente. Esse eu gosto, fiquei eu gostei muito. apaixonado por esse episódio, porque, tipo assim, ele é a comédia de um jeito muito bom. Porque, tipo assim, tem toda esse clima de colégio, que é muito próximo de vários animes Slice of Life que a gente já assistiu. Tem esse arquétipo dos dois personagens que, tipo assim, é nós dois contra o mundo, tá ligado? Que, tipo assim, ele dá todo esse contexto que, tipo assim, porque eu comecei, eu startei no conselho aqui, mas eu não tinha ninguém e só você estava do meu lado. E aí eles criam essa relação de que, tipo, eles estavam por ele sempre ali. E ele tem esse amor Sim. que ele quer revelar, mas ele não consegue porque tá dando tudo errado na vida dele. Tá chovendo, Não, tá um dilúvio, ele vem parece- uma invasão alienígena, os caralho, quatro. Parece episódio do Chaves, sabe? Começa a acontecer um monte de coisa, Mano, assim. o alienígena me pegou Não, muito, alienígena... velho. Oi, tudo bem? Eu sou alienígena. A gente vai fazer uma rodovia espacial Uma aqui, estrada, uma é uma estrada. rodovia. A gente precisa destruir o planeta. Mas vocês vão ligar, né? Vocês são inferiores que a gente e tal. E fala, irmão, sem tempo, irmão. Sem tempo. Aí até a menina, né? Não, mas Mas fulano... se destruir, não se tem você mais... precisa... você precisa falar com ele. Eu não tenho tempo pra falar com ele. Pô, eu achei muito bonitinho. Eu gostei muito também, principalmente. É que a gente tá abordando um pouco a questão de visual, mas, tipo, pô, as escolhas visuais, assim, que eles colocam em todos os episódios, eu acho fenomenal. Essa coisa de, tipo assim, nesse que é muito romancezinho, mas ele tem aquela coisa meio carregada de sombra Sim. preta, assim. O moleque com os Bem zóio. cartunesco, O né? zóio É de bem demônio cartunesco. que ele quer Não, matar. A primeira tá pessoa que tocar nele, ele vai obcecado. matar. Tipo assim, você não toca em mim, porque eu tenho que revelar o meu amor pra essa mulher, pelo amor de Deus. E é muito bom, cara. É muito bom. Inclusive o episódio 2 e o 3, eles foram feitos pelo mesmo estúdio, que é o Lapin Track, é o mesmo estúdio que fez Sarazanmai. Olha só. Olha só. Ó só. Então, Bom. fica Comédia. essa... Até o segundo também Comédia, ele beira comédia. muita comédia, né? Porque o diálogo é bem absurdo também. O 2 eu acho que ele tenta ir mais por esse caminho, porque o 3 ele é a Não, comédia o mais 3, escrachada, ele é tipo né? assim, é comédia 100%, assim. É comédia 100%. Ele é muito, tipo, sei lá, uma É. parada meio... Quase que uma parada meio Gintama, Hongkonzinho. assim, da vida, sabe? De Vida, assim. coisas acontecendo e a coisa vai escalando, assim. Mas Coisas eu gosto absurdas. do conceito do episódio, eu gosto de como que ele coloca no sentido de... Cara, até onde você vai pelo que você quer, assim, de que obstáculo te pararia? Sim. No caso do personagem, nenhum. Nenhum. Entendeu? Nenhum, literalmente nenhum. Nenhum pararia ele. E até, Pô, eu tipo, Ele gosto arrancando muito. a roupa, velho, pra dar pro mendigo. Não, aquilo é Pô, é foda. muito bom, mano. Essa resolução, ela é muito boa, tá ligado? Que é tipo assim, mano, o que você faria num assalto, tá ligado? Toque minha roupa, irmão. Vai com Deus, leva A gente meu não tem dinheiro, mas tá aqui, ó. Só foda-se. vai, mano. Deixa eu resolver Vende a minha parada. roupa. Não, eu gosto Deixa quando eu ele falar tá isso saindo da da parada. escola. Vende a minha roupa. Ele tá saindo da escola e o cara fala, você vai ter que ficar aqui porque você é do corpo estudantil, piriri, Ah, pororó. esse foi o primeiro. Aí ele olha assim, eu não posso ficar aqui, eu tenho compromisso. E o professor entende, o melhor é Caralho, esse. eu O nunca vi uma professor é pessoa tão determinada na minha vida. Não, vai lá, irmão, pode ir. Esse é o olhar de um homem determinado. Pô, o pior é que, tipo assim, esse episódio, por mais que eu falei assim, não, eles têm que ficar juntos e o caralho, eu estava esperando o pior no final desse episódio. Eu também Porque eu tava cara. muito. Nossa, tava dando tudo tão errado que eu falei assim, vai mano, dar ele uma merda, revelar, né? ele vai revelar o amor dele e ela vai falar assim, tipo, ai, desculpa, eu já tenho namorado, ou sei lá, eu não tô afim, tá ligado? Ou tipo, eu não sinto isso por você. Eu já tava esperando o pior. Mas eu fui recompensado com o romance que deu certo. E aí depois que destrava a parada, que sai, eles tiram o elefante da sala, a vida fica mais leve, fica mais tranquila, Sim. tudo dá certo. Ele ganha no gacha, mano. Ele ganha no gacha! Ele ganha no Ele ganha no gacha. gacha, mano. Ele ganha no gacha do amor e ganha no gacha do suquinho, mano. E ganha mais um Ele suquinho. perdeu umas essa- 4 fichas no caminho, mas ele conseguiu lá a garrinha no Crane Game. Deu certo. Exato. E essa história, ela foi publicada numa Jump Square de 2013, tá? E ela ganhou um prêmio honorável Olha aí, num cara. concurso, entendeu? Então, foi muito elogiado na época o pessoal por essa questão do contexto do roteiro, cara. É uma história Que legal. que ela tem começo, meio e fim, cara. É interessantíssimo como ele consegue encerrar essa história de um jeito muito absurdo, assim, e contar essa história por completo pra nós. E aí, indo pro episódio 4, aí
a gente volta um pouquinho pra uma vibe mais ação, né? Que a história se chama Chicago. Que daí a gente entra na história da assassina profissional, né? Esse é um dos meus favoritos. Mano, eu acho esse muito forte, Eu acho tá? ele muito foda. Muito forte. Porque, pra mim, tem todo esse negócio assim... A gente tem um contexto inicial meio pesado, né? Da vibe, assim, do passado dela e de como ela era... não era compreendida. Traumatizada pra caralho. A menina que gosta de arrancar a perna de bicho, caralho a quatro, e a mãe batendo nela, e não sei o quê. E aí ela cresce e vira uma assassina profissional. E aí a gente, novamente, né, a gente é fugimotado aí. Fugi muito? Dentro de um contexto maluco de... ela é contratada por um vampiro de 3.500 anos que tá querendo que ela mate ele, sabe? E aí ela se apaixona pelo vampiro. E aí isso Depois de entra na falhar. cabeça dela de uma forma muito louca. Depois de falhar, porque ela não consegue, ele é imortal. Até chegar no ponto que, tipo, cara, aquela cena dele falando, não, então... vai no hospital lá e é isso aí. Aí ela vai no Você hospital tá e isso gripada, gera né? Uma coisa assim que ele fala. É porque ela não entende que tá apaixonada por ele, né? Que ela tá... Ela fala, tô sentindo um negócio no peito, um aperto, Quando eu penso em você... Você tá gripada, vai no hospital. Tá vai doente, Aí ela... vai se curar. Aí ela, porra, se eu for no hospital vai dar merda, né? Mas ele mandou eu ir no hospital, né? Então eu vou. Aí ele vai lá e ela vai lá e descobre. Porra, tem toda a ação ali. A cena dela com a janela aberta, levando tiro, perdendo a orelha. Mano, velho, cara... Que ela falando assim, pau, quando eu vi a orelha voando, eu falei, que porra é essa, cara? Do nada. Eu juro pra você, no momento que começou o episódio, teve lá toda a história dos pais, e aí a hora que apareceu, 10 anos depois, eu virei pra Camila que tava assistindo comigo e falei assim, nós vamos assistir a história da pessoa mais desgraçada da cabeça que alguém poderia imaginar. E aí, tipo assim, e aí é isso, volta de novo a brincadeira dos gêneros, tá ligado? Porque ela é toda, tipo, muito fofa. Ela é uma fodendo assassina. Ela é a maior assassina do universo. E ela é, tipo, toda, tipo, ai, me desculpa que não sei o que. Ai, não sei o que, meu Deus do céu, cara. E aí ele traz um conceito que eu acho legal nessa história, do sentido assim, ele estava entediado, ele queria morrer, ele não queria mais estar vivo, porque ele não via mais nada de interessante no mundo. Televisão não era legal, nada mais era legal, mas uma pessoa que fazia ele se sentir vivo, né? Ela foi uma pessoa que fez ele se sentir vivo de novo, então ele desistiu dessa ideia e mostra ele, tipo, transformou ela em vampira, né? Vivendo a vida deles. E cara, a animação, eu achei muito bonita a animação. Não, só um detalhe, Luiz, é que, cara, pra mim uma coisa muito louca nesse episódio, que me faz gostar muito dele, é que ele acaba de um jeito que, pra mim... Irmão, aquilo ali podia ser o começo de um novo anime, entendeu? Podia ser. Agora eu quero um slice of life de comédia de dois vampiros em que a vampira era uma assassina profissional e que ela é toda meio perdidona. Cara, eu vi essa porra e fiquei assim, mano, que episódio foi esse? E cadê esse anime na minha mesa, tá ligado? Tipo, eu quero a continuação. O estúdio desse daí, Lobato, é qual? É o Graph 77? Esse é o Graph 77, que, assim, eu não fazia ideia, porque eu não reconheci o nome do estúdio, aí eu fui atrás. Essa é literalmente a primeira obra do estúdio, então, assim, é um estúdio novaço aí no Japão. É a primeira obra deles, mas eles foram um estúdio de apoio no filme do Chainsaw. Nossa. Foi estúdio de apoio, legal. Foi estúdio de apoio no filme do Chainsaw. Foi o primeiro trabalho deles, foi estúdio de apoio, e agora então faz sentido, porque pra mim o visual desse episódio é muito Chainsaw Man, assim. Tipo, é muito esse arco da Reese aí que lançou no cinema, é muito, muito essa pegada, assim, até de escolha de cor, paleta, eu acho muito foda, assim, o jeito que eles colocaram. Pô, que foda, né? Tipo, você vai lá, mostra serviço ali, e fala assim, ó, te dá um episódio especial pra você animar aí, faz ele bonitinho. Os personagens, assim, me pegaram muito nesse episódio, eu gostei dos dois, tipo assim, todo mundo que tava envolvido, né, e até a pessoa que tava servindo o vampiro, assim, mas os dois me pegaram de uma maneira muito surpreendente, assim, a hora que ele começa a rachar. Eu virei fã. Virei fã deles. Eu virei muito fã. Não, e a cena dela perdendo a orelha lá, e tipo assim, ai, porque não sei o quê, porque eu te amo, você está me vendo? Não, a cena da orelha é legal, porque eu... Não sei se vocês repararam, mas a parte sonora dessa cena, quando dá o estralo, assim, do tiro que pega na orelha, ele é muito mais alto que os outros. Dá um pau! Acho que nem o microfone sem querer. Dá um pau, assim, um barulho bem forte. Que você assusta até um pouco, assim. Daí você vê, caralho, ela perdeu a orelha, ela tá levando tiro, tá perdendo a bochecha. Tipo,
Tá esmilinguida ali a menina, mano. Pô, e vampiro é um bicho que é um bagulho muito estiloso, né? Que os caras trabalham de uma maneira com um estilo muito pica, assim, que a hora que ele vai lá pra salvar ela, ele só... Mano, ele parte o maluco no meio. Com ela no colo, né? Simplesmente, ele só dá um passo, assim, ó, vral! E ele, tipo assim... Cara, ele divide o cara com a cabeçada, né? Ele, tipo, Sim. só com a força da aceleração dele, ele divide as pessoas. Isso aí... Que cena, tá? Que cena boa. E só Vampiro- pra fazer uma menção, como a gente falou mais cedo do Shuzoshimi, né, que é o autor lá do Akuno Hana, tem um outro mangá do Shuzoshimi que podia muito virar uma animação, virar um anime, que é o Happiness. Não sei se vocês já leram esse mangá, que é sobre Eu vampiros. conheço de fama, só. Muito foda, cara. É muito foda e tem muita essa É vibe. foda, eu já tinha ouvido falar ruim. mal Nossa, dele, Lobato, eu detonei, assim, um dia, ele não conseguia parar assim. de ler. Justo, É legal. uma história de um Cara. rapaz que é transformado em vampiro, assim, e, tipo, ele não sabe o que tá acontecendo com a vida dele, é muito boa. Eu gosto muito da história. Nosso quarto episódio aí conta uma história de amor Quinto. também, Quinto. né? Uma história de Tamo amor, de só que número hoje. Número não é nosso marítima. forte hoje, é isso? É isso? É isso. O número não é o forte, é o quinto episódio. O quinto episódio. Nosso quinto episódio é a nossa história de amor aquáticas. Com sereias. H2O. E a gente começa a adentrar uma coisa mais... Um momento mais fantasioso do Fuji, mas que a gente acaba de sair de vampiros. Aí logo em seguida a gente já tem sereias e sabe-se o que vem mais por aí, né? É o momento mais Ghibli possível do Fujimoto, né? Eu acho que é esse episódio aí. Eu gosto como aqui ele começa a deixar muito mais aparente essa questão do horror e também do medo, né? Que começa a pairar também, né? Que acho que junto com o amor ali, que é uma coisa que eu senti bastante, eu comecei a sentir bastante essa presença do medo também. Perfeito. Ter o medo das coisas ao seu redor e medo das situações inusitadas. Porque aqui a gente começa a ver uma história que começa a se desenvolver entre um garoto que toca um piano embaixo d'água, né? Ele consegue segurar a Porque respiração porque sim, ele toca esse piano e ele começa a criar esse relacionamento com uma sereia ali. E aí existe toda uma história em que sereias e humanos estão em guerra há muitos anos e eles não se dão bem por qualquer caralho de motivo. Só que isso acaba vindo de um lugar onde o garoto tem uma memória muito fraca da mãe dele, né? Ele tem uma relação com a mãe que começa a meio que se apagar dentro da própria memória dele, porque já começa a passar muito tempo desde a última memória que ele tem da mãe, e uma relação muito conturbada em casa de um pai que perdeu qualquer vontade de viver e de prestar atenção no próprio filho dele, né? Então, assim, ele começa a entrar nos meandros ali de história entre personagens que você começa a ficar tipo, ei, carai, começa a ver umas coisas ali que você fica, porra, foda, tá ligado? O moleque para de ir pra escola, o pai não liga, o moleque quer ir tocar piano, vai tocar piano lá, mano, foda-se, caguei, faz o que você quiser da sua vida, tá ligado? E o moleque tá lá, conheceu uma sereia, só que a sereia... Porra, a sereia virou um tubarão do Procurando Nemo. É. Sentiu Cara, um cheirinho de ela virou sangue, Bruce. né? É o Sim. Ela virou Bruce. Na hora. E quase leva... Não, o pior é que, tipo assim, o moleque sofre um acidente lá com o tubarão, né? E depois com a menina que morde a orelha dele. Eu falei, mano, o moleque não perdeu nem o braço e a perna, tá suave, tá correndo aí, de boa. Não, inclusive alguém falou isso no anime, né? Tipo, não, porque ele foi atacado, arrancaram o braço e a perna, e E a ele tá orelha. com o braço e a perna de boa, Só foi perdeu só a um orelha. arranhão, né? Tipo, não, ele nem perdeu a orelha, foi tipo só um talho. Tirou uma carninha só. Mas... Eu acho esse episódio ele, tipo, ele mais bonito do que qualquer, tipo, ter grandes mensagens a se absorver, apesar de, tipo assim, de toda a relação dele com o pai, assim, é uma relação que, tipo assim, é muito foda, tá ligado? Tipo assim, você tem uma pessoa que tecnicamente era pra ser responsável por você e ela não ligar pra qualquer coisa que você tá fazendo, tipo, ela não ligar que você tá indo pra escola, que tá cuidando Tá de faltando, você. E aí também começa a entrar umas paradas que, tipo assim, ele começa a ver a mãe na menina e eu fiquei, tipo... Freud explica, né? Freud explica. Freud explica. E a mãe isso aí. dele era sereia, né? A gente descobre Era uma depois sereia, que era. era loira, era igualzinha, menina. Idêntica, menina. Cara, uma parada pra mim desse episódio é que, tipo assim. Nossa senhora, mano. Aí. Tipo, pra mim o negócio desse episódio é que eu acho que ele é uma história bonitinha, numa forma geral, né? Tem todo esse negócio da música, do piano, essa relação. Eu acho que
tem esses aspectos que são fofos e tem essa história do amor impossível, e a sereia, o menino tá debaixo da água e ele, beleza, ele consegue prender a respiração, mas o moleque quase morre afogado umas 4 vezes no episódio, é inacreditável. Já é normal na vida dele ali, ele quase se afogar todo dia. Mas, cara, pra mim, o momento que me tira muito do episódio é, sei lá, sereias. Todas as sereias são menininhas com roupinha de colegial. É tipo, sereias são menininhas com roupinhas de colegial, tá ligado? Tipo, Love Live. Tipo, eu falei, caralho, velho. Não, termina um anime com harém. É um anime de harém, tá ligado? Nossa, inclusive tem essa cena, né? Que é tipo... Ai, não, a gente fica, tipo, te fazendo respiração boca a boca pra te dar ar aqui embaixo pra você ensinar todo mundo a tocar piano. E a menina, não, mas ele é meu! Ele é saca? não, ai, cara... Eu não lembro Não, de os pai. pais não, é as sereias, são as outras sereias que ela fala isso. E isso seria Fujimoto pra mim. Isso seria. É mais de boa. Agora, uma curiosidade: o diretor desse episódio é o Tatsuaki Watanabe aí, do estúdio 100 Studio. Ele foi diretor de Blue Lock. Da primeira Achei temporada. engraçado. Qual Blue Lock? Primeira Blue Lock temporada. bom, Primeira Blue Lock ruim? temporada. temporada. Tá bom. Mas esse episódio eu acho que ele conecta um pouco no negócio que a gente tava conversando do segundo. Que é esse negócio de você também, que é uma coisa que me pega bastante, que é o negócio de você encontrar um propósito, tá ligado? E como esse propósito, ele te transforma e ele faz a sua vida mudar, tá ligado? Que, tipo, pro pai, pelo menos isso fica muito mais evidente, que o propósito do pai era a mãe, tá ligado? Era essa relação da mãe que quando ele perde, ele para de prestar atenção, só que quando ele vê que o filho tá tendo a mesma coisa com uma outra sereia, ele começa a voltar a prestar atenção no filho e começa a cuidar mais dele, fala assim, não, você quer ir lá, tocar piano, toca, mas você tem que ir pra escola, vai pra escola. E depois que você voltar, você faz essas paradas, porque ele começa a falar sobre o sorriso da mãe, como o sorriso é uma parada, é o que movia ele, né? Então, tipo assim, aqui eles vão muito pela parte da música e sobre ensinar a música, né? Inclusive, eu cheguei no final desse episódio e falei assim, mas ele só sabe a porra de uma música também, né? Não sabe tocar um... Eu já não aguentava mais essa música, mano. Não sabe tocar juro por outra. Deus. Não sabe tocar a oitava sinfonia de Beethoven, filha da puta também. Tá ligado? Toca piano pra caralho, mas uma música. Vou ensinar o piano pra sereias. Uma música. Uma foda-se. música. Aí fica fácil também, né? Vou ensinar uma música. Mas, tipo assim, então é muito sobre, tipo, essas transformações que você tem na sua vida. Sim. E ele pega mais por esse lado de você ter esse propósito e você ter essa coisa que te move, né? O que, no fim do dia, é uma mensagem que ela é muito bonita, né? Só que tem um monte de coisa ali que a gente não se importa tanto, ou que, tipo assim, não chama tanto a nossa atenção, mas o que pra mim termina como um episódio de harém ali é o Fujimoto experimentando gêneros e indo pro harém do nada, assim, que é a parada. do nada. Mas falando em transformação, né? O episódio 6 daí é a síndrome do acordei como menina. Putz. Cara, a cada episódio eu só falo assim, isso é muito Japão. Aí vem o próximo episódio, isso é muito Japão. Aí muito vem o Japão próximo... nada, Meu Deus, isso é porque muito Glória Japão. Pires e Tori Ramos já fizeram isso. Não. Você não vem ofender a honra de se eu fosse você e se eu fosse você dois. Não porque estou ofendendo. Isso aqui não tá assim, porque isso aqui não é uma troca de corpo. Não. É verdade. Você não sabe? Não é. Não é. O menino Se não foi acordou falado, como a menina. se não foi falado, não é. É o Fujimoto, ele pode O menino mudou. Ele não trocou de corpo com outra pessoa. Então ele é trocou muito o corpo... mais ela é o cara, então. Isso. Isso. Mais De ou certa menos. forma. Aí Muito mais sim. um ela é o cara da vida. ali. Isso, exato. Entendi. Pois é, mas esse episódio, por exemplo, ele é um dos episódios até visualmente mais chamativos, assim, ele é muito bonitão. Uhum. Só que numa história mais contida, realmente, né? Porque tem todo esse rolê é uma história de romance, né? Bem mais focado no romance relacionamento. Desse menino que, ele chora demais e ele é muito sentimental. Aí ele acorda e ele se descobre que agora ele tem um corpo de mulher. E aí tem uma mini crise com a namorada dele. E aí tem todo um momento, assim, de reafirmação de amor e tal, né? Uhum. Com uma pitadinha de sexualidade também no meio do caminho.
com o negócio ali de, tipo, do corpo, da pose, enfim. Mas esse episódio, eu não gostei dele tanto. Eu achei que ele tinha mais potencial, saca? Mas eu também não sei até que ponto a dublagem do personagem ali, da principal, né? Me irritou demais, assim, porque ele de fato não parava de chorar e fazer manha o episódio inteiro. E aí era tipo, nossa, era sei lá, um som estridente o tempo inteiro, sabe? Só uma Você aspas sentiu isso? rapidinho. Vocês assistiram com a dublagem original japonesa ou em português? Eu assisti o Eu original. assisti em japonês. Eu assisti em português e achei muito boa a dublagem dos Olha aí, episódios ó, como um todo. Eu Preciso assisti tudo em rever, português. Então, esse episódio É muito em legal. português. Tem uns dubladores bem fodas, assim, que você vai reconhecendo a voz deles, assim. A dublagem do primeiro episódio das galinhas, assim, é sensacional. A dublagem da menininha, da ETzinha mulher, que é um dublador homem fazendo vozinha fofinha, é muito foda, tá? Mas, assim, a dublagem é muito boa e ela não incomodou tanto aí do português, que nem você falou, Lobato, quando eu assisti. Talvez na dublagem original tenha incomodado um pouquinho Não mais. deu essa sensação, né? Não tive essa sensação Pois é. Mas é um episódio que eu também não gostei tanto, assim. Pelo contexto dele, eu acho que ele tem uma ideia, uma história legal ser contada ali, mas eu não senti ele, sabe, ele deslanchando em nenhum momento, assim, sabe? Eu não senti a história crescer pra mim, assim, que nem as outras que tinham momentos mais marcantes pra mim, né? É que mim, aqui seria um shoujo, né? Seria um shoujuzão. Pra mim, o esse momento mais episódio. marcante desse episódio é quando o cara vira e fala assim: se for homem de verdade, vai atrás dela, porra. Tipo, né? Acho que esse momento é o momento mais auge do muito episódio, bom. assim. Eu sei lá, eu tive momentos e momentos com esse episódio, assim, porque eu tava gostando bastante no começo, aí no final, aí no meio, assim, me deu uma quebrada, mas eu acho que todos os assuntos que ele trata ali sobre, tipo assim, o que é ser um homem e tudo mais. Perfeito. Apesar de que ele não se Masculinidade, aprofunda, né? ele não se aprofunda tanto na questão de, tipo assim, o que é ser homem e masculinidades pra definir alguma coisa ali, mas ele traz pelo menos uma pincelada em cima desses questionamentos, porque tipo, é um menino no corpo de uma menina que ele vê as coisas por uma nova perspectiva e ele começa a enxergar o irmão da namorada dele pelo olhar feminino que ele tava tendo naquele momento, só que tipo assim... Sentiu tesão. Bateu. E aí tipo assim, é no meio de uma Ficou com um história de clitóris de 18 adolescentes... centímetros. É numa história de adolescentes ali que vão estar com o tesão batendo na testa, literalmente, a parada, tá ligado? Tanto que a hora que o irmão chega em casa, as duas estão se pegando assim, tipo, bem aquele clichê do nariz escorrendo com sangue e tudo mais. E eu achei que ele poderia desandar e justamente pela cena final do tipo assim, se você for um homem de verdade vai atrás dela, apesar de Tipo, não desanda, né? Apesar de todos os pesares, assim, do que pode ser, eu ainda achei que, tipo assim, eu achei que ia acabar desandando e o que não aconteceu. E aí eu achei bonitinha a história, assim, eu acho que a história, ela é mais contida e ela mexe, tipo assim, novamente, ele fica indo e vindo por coisas que são muito leves, mas que ficam pesadas, que, porra, o assédio que o moleque começa, ele já era assediado. Porra, essa cena da escola é zoada. Ele já era pesada. assediado quanto menino, né, porque ele era muito maricas, e ele era, porque você fica chorando, igual mulherzinha, piriri pororó. Aí ele vira uma menina, aí os moleques vêm pra cima dele, assim, que agora é Então, ela. você vai transar com a gente, Fala assim, né? você vai transar com a Pesadíssimo. gente, e aí, tipo, porra, é muito, muito pesado, assim, tá ligado? Só que a resolução no final me deixou um pouco mais tranquilo, que tipo assim, não, tipo, nada, no fim nada mudou. Ele continua apaixonado pela namorada, o irmão tá lá e deixa ele Mudou lá. o corpo e é isso, né? Não importa. Mudou o corpo. Ele continua Assim, uma pessoa. eu não quero chancelar aqui que o Fujimas quis trazer um olhar um pouco mais queer da parada, porque assim... Acho que não, eu não acho que eu não tipo sinto assim, isso, eu não estou em posição de falar Tô sobre contigo. isso, o Fujimoto muito menos. Acho que aqui, mas mesmo assim ele ainda traz coisas que são muito próximas de pessoas muito próximas da gente também, que passaram por isso, que viveram certas situações que são parecidas e querendo ou não, você gerar o debate, você gerar a discussão já é mérito. alguma coisa, né? Porque o contexto, pra mim, assim, é muito mais no sentido assim, a mudança de corpo aconteceu, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Uhum. Seja independente do gênero que ele tá, entendeu? Então, Exato. acho que esse é o ponto que
a história traz, se for pegar o lado mais queer da questão, no sentido de, cara, a pessoa, quando ela transiciona, não é que ela mudou, ela é outra pessoa agora. Ela tá simplesmente vivendo a verdade dela ali, daquilo que ela sente mais confortável e se identifica. E nesse caso, não é necessariamente porque ele se identifica o rapaz, porque não foi um desejo dele, né, de mudar nem nada. Mas foi uma transição que ele quis, É. mas, tipo assim, aconteceu e ele... Nesse caso, ele precisa lidar com a situação. se encontra como um indivíduo ali, naquela questão de, ok, estou nesse corpo, mas eu ainda gosto dela, ainda quero estar com ela e tudo mais, entendeu? Exato. Eu achei que se ele fosse pra esse lado dele começar a gostar do menino, Aí ia ser talvez fosse... zoado. Talvez ele fosse pela saída mais fácil, assim, da coisa, de manter isso. Mas no final, se ele quisesse uma fazer um mensagem triângulo meio amoroso ali, de pegar os dois irmãos também, vambora. Bom demais. Aparece esse alienígena no meio da história também. ali, Acontece. não aparece. Coisa de adolescente, tá ligado? Acontece. Então, tipo assim, pô... Uma terça-feira na vida do Fujimoto. Agora, o episódio 7 daí já... mais uma cambalhota, né? Em termos de narrativa aí. Mano, A gente vai pra história da Nayuta, da profecia, que daí é Chainsaw Man na veia, né? O Chainsaw Man Origins, não à toa. A vibe é muito parecida. A personagem, inclusive, depois a gente tem uma Nayuta em Chainsaw Man, inclusive, né? A própria vibe dela, o olho dela, o design dela, tipo, tudo muito parecido com o que a gente vê depois nas histórias do Chainsaw Man. E, cara, essa é uma das histórias que eu mais gosto, assim, disparado dessa antologia, porque, pra mim, ela tem tudo que a gente tava elogiando até agora, sabe? Tipo, das coisas boas que o Fujimoto faz. É uma narrativa que ele tá focando ali nessa relação do menino que a irmã, ela... é meio demônio, e ele sofre um preconceito, ela sofre um preconceito na sociedade, que tipo, ela vai trazer o fim do mundo, ela vai trazer o fim do mundo. Então a gente tá vendo o sofrimento desse menino, sabe, em criar essa criança, em tentar ensinar ela a fazer as coisas boas e tudo mais. E a gente vê isso pelo olhar dele, do olhar ali da dificuldade, de, tipo, ela tem dificuldade de falar, ela pra falar as coisas, eu quero sorvete, ela não fala eu quero sorvete, ela fala Destruição atômica. chacina, destruição atômica, ela só fala coisa bizarra. Eu assisti isso com meu irmão, a gente ficou o dia inteiro falando palavras aleatórias, assim. Genial, é a forma certa. psicológica. Dedada no cu, Tortura broxada. Caralho, vocês levaram pro outro canto. Mas o ponto pra mim é que, cara, essa história, ela tem tudo, sabe? Tipo, ela tem um momento de ação, ela tem um clímax, ela tem, tipo, essa virada da tensão desse personagem, o conflito que precisa ser resolvido, sabe? E, cara, eu gostei demais, assim, até os efeitos visuais desse episódio são muito legais. Ele é bonito. A hora que ela começa a invocar as espadas lá e simplesmente vai passar geral lá no mundo no fim das contas, cara. Pô, a hora que aparece uma mão segurando uma espada, eu perdi. Lá é God do céu, né? Do céu. Azura Wrath, assim, foi só aparecer. Azura's Wrath. Cara, ali... E eu vou te falar, tá? Eu tava torcendo pelo fim do mundo. Eu queria ali, não é por nada, não. Eu gosto muito da temática que é a galera, pra impedir o apocalipse, eles causam o apocalipse. Eu gosto muito esse contexto. eu gosto muito desse trope em histórias que é tropo, tipo... o ser humano é burro, né? É tipo assim, porque a gente tem que parar, a gente tem que matar a menina, porque não sei o quê. E é isso que causa a porra do apocalipse, esses bandos de filha da puta! Tinha que morrer mesmo. Se deram bem, né? Porque no fim das contas ninguém morreu, não aconteceu nada com ninguém. E é isso aí, morreu vaca. Porra, morreu vaca pra caralho, inclusive. Vaca não é vaca normal, era vaca... Não, a vaca tinha rabo de peixe. De peixe, é verdade. É o mesmo diretor lá do Blue Lock também, esse Dave Lovato, pelo que eu vi aqui, é o mesmo cara. É, esse mesmo, é o mesmo cara que fez o outro episódio. E uma coisa que eu achei interessantíssima desse episódio, além desse contexto, né, da questão da história, é o fato do Fujimoto ter se inspirado na história do bebê diabo de São Bernardo, né, que é uma história famosíssima aqui do Brasil. Você nunca viu essa história? Não. Pô, pesquisa o bebê diabo do ABC. Saiu nos jornais na época que tinha nascido o filho do o anticristo, que era um bebê que nasceu no ABC paulista. Não, pera aí. Cara, a primeira frase que eu achei aqui que eu li.
O bebê diabo foi o tema de diversas notícias falsas publicadas pelo Jornal Brasileiro. É o que o Notícias mundo quer que Populares você em acredite, 75. Lobato. A primeira frase. É o que o mundo quer que você acredite, Lobato. É o que o mundo quer. Justo, gostei. Continue, Mundo Luiz. quer. Mas por assim, favor. brincadeiras à parte, Puxa. eu acho o contexto da história muito legal no sentido assim, todo mundo sabe que nasceu o anticristo ali, a criança que vai causar o apocalipse. Mas, tipo, foda-se, vamos ficar protestando. Tese vai causar o apocalipse, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto, e até mesmo a história de contar no contexto de, você vai proteger sua irmã, você vai cuidar dela, e vai zelar por ela, e mostra toda a história dele realmente cuidando dela, todo o plot twist de, ela matava animal pra poder alimentar ele, porque ele não se alimentava direito, que eu não sei se era muito bem isso, mas a gente finge que é, né? Mas o ápice Era porque dele... não tinha dinheiro, né? Tinha um rolê assim, né? O ápice, ele trabalhava pra caramba, né? Ele nem estudava, né? Ele ficou só trabalhando, né? Porque ele não tinha que manter e sustentar. Mas o ápice dele dar o tapão nela. E, tipo, a melhor coisa que ele pôde fazer por ela foi se posicionar. Eu acho que é o ouro dessa história, assim. Eu acho que é o... Pedagogia na base da porrada, é isso que a gente tá Não falando. necessariamente, mas é questão Entendi. de você saber se impor, né? E saber apresentar ali... ele Batam se... nas suas crianças, é o que o Luiz tá falando. Tapa na cara. Mas é um momento de Tapa virada na da história. cabeça, é cascudo. É um momento de virada na história do sentido de, cara, o melhor que eu posso fazer por ela é ensinar pra ela as coisas, né? Não ficar passando a mão na cabeça de tudo de errado que ela tá fazendo. Até meu gato Não, e concordou. assim, é uma parada que é importante, eu acho que nessa leitura, que é o negócio do... Ela tá fazendo coisa errada, mas também sem a percepção do que o que ela tá fazendo é errado. Sem entender o conceito de errado, né? Sem entender o que é o conceito de errado ou certo. E a missão dele, no fim das contas, a lição que ele quer dar ali é que, tipo assim, não é porque ela nasceu da forma como nasceu, com chifre caralho 4, que ela é... Ah, meu Deus, ela é a garota da profecia do apocalipse. Tipo, ela não precisa ser a garota da profecia do Não, apocalipse. e ele até tem uma frase no final que ela ele pode fala... ser educada. Pode ser que ela acabe com o mundo um dia mesmo. Mas não é hoje. Tipo, não vai ser hoje. Não é hoje, porque ele tá lá cuidando, etc. Mas, bicho, eu gostei de todo o clímax desse episódio, sabe? Tipo, eu acho que todo o desenvolvimento dele foi muito bom, assim. E ela aprender, Inclusive, a e ela tensão aprender a dramática. escrever no final também, pra poder se expressar, né? Fofo Que pra você caralho, entende que, assim, exatamente. não é que ela queria aquelas coisas, ela não sabe se expressar. Então ela conseguiu se expressar com ele pela escrita, né? E a pergunta E é dela... um finalzinho fofo, né? É um você final tem bem medo de fofo, mim? Você não tem inclusive. medo de mim? Tipo, é uma frase foda, entendeu? Porra, cara, isso pra mim é brilhante, tá? De um ponto de vista narrativo, assim. Porque, caralho, isso foi um episódio de 20 minutos, saca? E a gente teve várias camadinhas, assim, esses Muitas. momentos, essas pontadas. Essa frase final me pega, sabe? Tipo, você fala, caralho, que foda, né? Tipo, imagina você ser uma pessoa que você tem que conviver com essa sensação, Medo assim, da de seu sociedade. irmão, que é a pessoa mais importante. Não, você tem um irmão, é a pessoa mais importante da tua vida, é a única pessoa que te entende, e você pensa, cara, será que ele não tem medo de mim? Saca? Tipo, porra, muito foda. E pensar que ainda, dito tudo isso, é um universo onde magia acontece normalmente. As pessoas têm magia. Né? Inclusive, a cena com o cara que tá querendo se lançar como prefeito da cidade, eu achei é verdade. maravilhosa. Ele tentando ganhar a galera no argumento ali, eu achei sensacional. Mas eu acho a mensagem desse episódio uma coisa muito forte, assim, muito, muito bonita, assim, principalmente na relação que é construída entre os dois irmãos, tipo assim, tudo que ele tem é ela, tudo que ela tem é ele, e eles fazendo de tudo pra fazer as coisas certas com uma multidão de pessoas ao redor cagando na cabeça deles, literalmente, assim, e tipo, porra, a hora que ela mata lá um monte de boi, que ele entende depois que ele faz aquilo pra... Ela faz aquilo porque ela acha que ele não tá se alimentando direito. E aí... Ela fez igual o gato, né? Ela fez igual o gato. Matou o bicho e te entregou. Tipo, mano, toda vez ela atacando o bicho no peito dele, assim, estourando. Igualzinho um gato. É muito bom. E aí, tipo, a galera, tipo, não, você não precisa assumir essa culpa. Tá tudo bem. Você não tem que sofrer por ela. Né? Nossa, tipo, muito tenso, irmã, cara. É o Canito tipo assim, trazendo um rato tenso. morto pra mim aqui de noite. É isso. Exatamente. Mas muito tenso, tá? Esses momentos me apertavam o coração muito forte, cara. Muito forte mesmo. Muito boa narrativa. E assim, e o episódio 8, que se chama Irmãs, né? Também eu acho que vai nessa mesma toada, né?
Eu acho que ele tem uma força emocional muito grande e é o precursor oficial de Look Back. Tipo, isso daqui é um mini look back, né? de 20 minutos. Exatamente, é um prólogo, só que pelo viés de um olhar de duas irmãs, né, que estão numa faculdade de artes e tem todo esse negócio da comparação, Inveja. da inveja e aqui exatamente no look back a gente tem isso do olhar de duas amigas, né, que crescem juntos, mas aqui a gente tem no olhar de duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E uma mais velha que acaba se afastando da mais nova e a comunicação tá falha e existe essa má compreensão na relação até chegar no momento de catarse, né? De tipo, de mudar essa relação, de entender que não, pô, a gente pode se inspirar, né? Tipo, eu sou a maior inspiração dela, tanto que pra mim a cena lá que o professor chega na menina mais velha, na irmã, e fala pra ela, então, quando a sua irmã tava pintando esse quadro, a missão do quadro era faça o que mais te inspira, seu objetivo. E ela falou que era você, saca? Tipo, boa sorte em tentar vencer disso. Eu falei, caralho, velho, puta que pariu, que... Não, e que paulada na cara, tá ligado? Valeu, do professor. Coração. Obrigado, viu? Não, maluco, ali o cara foi professor. Foi. Ele foi professor, muito psicólogo professor ali. e MVP. Professor da vida. Ali ele foi professor da vida. Ele simplesmente, cara, quebrou a menina e foi o que motivou ela a mudar, na realidade, né? Porque ela percebeu, caralho, que otária que eu tô sendo aqui, né? Tanto que ela tinha parado de desenhar, ela não tava mais também se esforçando muito, porque tava nessa vibe do tipo, caralho, ela com menos tempo do que eu, é melhor do que eu. Que é muito look back, né? Enquanto isso, que é muito look back. Só que enquanto isso, a irmã mais nova tá lá, tipo, cara, você é simplesmente... Você é uma inspiração. Tudo pra mim. Tipo, é a minha inspiração. Você é tudo pra mim. Você é minha ídola. Enquanto isso, ela lá naqueles pensamentos egoístas, saca? Me pega muito, porque o Look Back é uma puta da história. Eu acho que aqui é um bom prequel, assim, de uma certa forma, né? Tipo, tem essa alma, a alma tá ali. É a mesma mensagem, eu acho, que é a mesma discussão. E foi trazido pelo PA Works, né? Que, pô, eles são bons, o estúdio bom. O estúdio do Skip to Loafer, Nanari Hananari, Uma Musume, enfim. E o diretor é o diretor do Paripi Koumei e do Mayonaka Punch, que eu assisti esse ano. Então, vale a menção aí honrosa. Cara, eu confesso que esse episódio, ele... Eu demorei um pouquinho pra conseguir engatar nele, assim, e foi quase no final, assim, que eu consegui ser virado de chave, porque, tipo, todo episódio, ele tem uma montagem muito esquisita, e ainda mais se a gente pegar como retrospecto a relação, tipo assim, muitas relações que a gente vê entre irmãos retratados em animes, no geral, assim, e essa coisa desse amor obsessivo, né, tipo assim... De cabeça eu consigo lembrar, por exemplo, do Yuri em Spy Family, né? O Yuri com a Yora, assim, que é uma coisa de... Uma obsessão tão grande que se transforma num amor meio doentio, assim, e aí a coisa vai escalonando aos poucos em relação a essa relação que as duas irmãs têm. E aí no final, eu tava até conversando com a Mila, assim, que a gente tava falando sobre a vingança dela, né? E aí a Mila falou assim... porque ela não desenha a irmã, né? Porque o plano de vingança dela era desenhar a irmã, só que ela acaba desenhando ela mesma da forma como ela se enxerga. E aí a Mila falou assim, do jeito que eu sou vingativa, eu com certeza ia fazer, eu com certeza ia dar o troco na mesma moeda. Eu falei, mas é que no final das contas ela entendeu que ela não tinha que se vingar, ela não tinha mais que se vingar. Vingança, a vingança morre, tá ligado? No momento que o professor fala com ela, a vingança morre ali. Porque ela passa a entender o sentimento da irmã. Ela passa a entender o sentimento da irmã. Só que, tipo, desde o começo é tudo muito pesado, tá ligado? Tipo, assim, um quadro da mina pelada, na frente da escola. E aí todo mundo vendo. E aí, tipo assim, não, porque relaxa, que seus colegas não vão te encher o saco com isso. Mas a gente sabe que eles vão, tá ligado? Inclusive, isso foi uma coisa que me pegou muito, Ped, porque... Eles estão numa escola de arte, né? Sim. Aí eu fiquei falando até pra minha namorada, que eu falei assim, cara, a gente tava assistindo e eu falei, o que não entra na minha cabeça é que assim, tudo bem, porra, você entra na escola, tem uma pintura gigante de uma menina peladona e tal, não sei o quê.
já é estranho de um aspecto que você pensa de escola. Só que, não, é uma escola de artes. Não é o Aí você ensino- pensa, gente, se vocês estão numa escola de arte, vocês não iam ter todo esse... Vocês não estariam agindo igual como se fosse numa escola de verdade. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão numa escola de arte. Vocês estão desenhando gente pelada Se o fosse dia uma inteiro escola aí. normal, com, tipo, sei lá, da turma de artes, entendeu? Mas seria mais sentido, eu acho. Mas se fosse uma escola normal, não botaria um quadro desse naquele lugar. No Fujimoto eu colocaria assim. Mas No ainda, mundo mas do ainda assim, Fujimoto. é uma escola de artes no Japão, tá ligado? E aí, tipo, aí você vai tentando encaixar e você não consegue. Vai encaixando o Lego aí. É tipo, como que eu encaixo o quadrado na estrela, no círculo? Pede, você assistiu o Look Back? Não assisti. É um bom momento pra você assistir. Bonzão. Puta merda. ótimo bom momento. É muito Ótimo bom. momento. Porque você Ótimo vai ver momento. exatamente os paralelos que a gente tá falando disso, assim, porque É. Look Back, ele vai um pouco além da história, né? Até mesmo na Bem narrativa além, bem dele. além. Mas, cara, tudo que a gente tá falando aqui tá lá em Look Back. É muito legal. Ainda mais, Luiz, porque, lembrando, né? Look Back, ele tem a ver com uma história biográfica do próprio Fujimoto. Então aqui também. Aqui é uma história que, de uma certa forma, tá conversando com a história de vida dele mesmo. Então isso é muito relevante de saber, é muito legal. Agora sim, antes da gente só encerrar, eu queria perguntar pra vocês. Ok, a gente falou de todos eles, mas e o top 3 pra vocês? Sem assim? galinha. Top 3 sem galinha. Sem galinha, fudeu. Como assim Não, sem galinha? Por Porque que sem todo mundo galinha? vai colocar galinha no primeiro. Mas mano. bota a galinha. não. Não, o meu não é o primeiro, não. Então vai, A galinha não é o seu primeiro? Não, Isso. não é o primeiro, não. Então tá Então bom. fala o tá seu, bom. Pad. Não, é porque eu achei que todo mundo ia colocar galinha em primeiro. E aí, Não é meu E aí, primeiro. se todo mundo vai colocar galinha em primeiro, tira a galinha do jogo. Entendi, entendeu? fica ao concurso, assim. Isso. Justo. Então tá bom. O meu top 3 eu vou de. Eu não vou lembrar o nome exato dos episódios, mas é o do vampiro com a menina assassina. Quarto episódio, Chicago. É o Em Chicago. Em terceiro. Em segundo, eu vou colocar a história de amor do menino que quer a todo custo revelar o amor dele pra Love is menina. Blind lá. O amor é cego. Love is Blind e aí o da galinha. Da galinha. O meu, Legal, o meu olha aí. terceiro lugar é o da Nayuta, que é o 7º episódio. Nayuta da Da profecia. Em segundo lugar, Shikaku, que é o 4º episódio. Cara, no fim das contas, o nosso todos é diferentão. É. Porque pra mim, o terceiro é o da galinha. Uhum. O segundo é o da Nayuta. E o primeiro é o das irmãs. Pô. Pra mim, o das irmãs fica em primeiro, assim. Olha aí. E o Shikaku ali, tipo... Querendo Esperando pra brigar não pelo falar. terceiro lugar ali. Pra mim eu só também, não vou o falar que é terceiro porque galinha, puta, mas assim, tá pau a pau, merecidaço, assim. Pra mim não é um anime de top 3, é um top 4, tá ligado? Tipo, porra, é muito Top bom. 8. É isso aí. Mas e você, ouvinte do Animes Overdrive? Qual que é o seu top 3? Queremos saber. E qual foi o que Conta vocês aí, menos conta gostaram aí. de todos, assim? Só o que, tipo... Sasaki parou uma bala. Pra mim é o que Eu eu menos também, gostei, também. eu acho. Acho que o Sasaki parou a bala. Também acho. Acho que esse Acho é o que é algo mais concurso, fraco. assim, também. Esse é o concurso. Então tu tem que... Se ele é o concurso, então escolhe outro. Beleza, então beleza. É o do sexto eu- episódio do rapaz lá que vira menina. Eu acho que eu vou o da sereia, que acho que talvez ele não mexeu tanto comigo, assim. Pô, bicho, eu fico entre o da sereia e o da menina, não Acho sei. que é o da velho. menina pra mim. Não sei mesmo. Eu não sei. Eu acho que eu fico entre os dois aí. Sereia, talvez eu acho que eu cravo sereia. Acho que eu gostei um pouquinho menos. Difícil, bem difícil. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive aí sobre Tatsuki Fujimoto 1726 aí, nossa antologia do homem Fujimotão. A gente espera que vocês tenham gostado, né, do nosso papo, da nossa conversa aí sobre este anime e, obviamente, aproveitem o espaço dos comentários aí, seja lá onde você estiver escutando o nosso podcast e nos assistindo, para você continuar a conversa conosco. Fala aí os episódios que você mais gostou, que você não gostou, que te chamou a atenção, às vezes alguma coisa que a gente passou batido por nós no nosso papo, pra gente, né, continuar a nossa conversa. Importantíssimo aí, se vocês tiverem principalmente curiosidades ou alguma coisa sobre É isso. os episódios que talvez eu, que não conhecia, o Luiz, ele é o nosso sommelier de Fujimoto aqui, que saiba, mas talvez eu não saiba. Se você tiver qualquer informação pra agregar com essa conversa aqui, eu já vou me sentir muito incluído nessa historinha aí do Fujimoto, que eu adorei bastante, viu? É isso. Mas,
antes da gente encerrar nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. O meu jabá, eu falei até nesse episódio, mas eu vou reforçar ele aqui. Se você gostou de antologias, gostou de ler essa antologia do Fujimoto, leia a antologia do Inio Asano, What a Wonderful World. Recomendo, é muito legal. Tem português pra você ler aqui no Brasil, foi publicado já. E pela editora JBC, e vale muito a pena, é bem legal. É a mesma história. Se você já leu, acompanhou alguma coisa desse autor, eu acho que é sempre importante fazer isso. Você acompanha alguma coisa do autor antes pra depois ir pra antologia, porque eu acho que você consegue entender um pouquinho mais a cabeça dele. Então, se você gosta de Inio Asano, vá atrás de What a Wonderful World. E se você gosta de Fujimoto, vai atrás das outras obras dele, como Chainsaw, como Look Back, e como Fire Punch, que é menos falada, mas é muito boa também. Controversa, mas boa. A minha sugestão, eu vou sair um pouco do roteiro aqui, eu vou sugerir que vocês assistam uma série. Vamos se fuder, mentira. Mas eu assisti 2 séries essas últimas 2 semanas também, que me pegaram bastante, assim, de uma maneira muito profunda, que foi The Bear e Pluribus, que são 2 séries que me pegaram bastante, assim, eu tô adorando. Pluribus eu vi 3 episódios. Pô, gostei bastante também. E se você quiser falar mais sobre animes e coisas num geral, futebol, principalmente que agora a gente tá no final das finais do fute, final do Mundial e final da Copa do Brasil, chega lá, @padgames_ no Instagram e também no Twitter. Se quiser falar de animes também, falar de outras coisas, de séries, cola lá com nós. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no nosso TikTok, no nosso YouTube, no nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive. E como eu sempre digo pra você ficar ligado não apenas nas nossas novidades, mas conversar diretamente conosco sobre animes, sobre qualquer coisa, séries, enfim, o que vier na telha, nos siga nas nossas redes sociais, essas pessoas lindas na sua tela, em @Pedro Lobato, @Luiz Hunziker e @PadGames_. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Oh my God.